Radamés Manosso, aqui em Curitiba. A pergunta do vídeo é a seguinte: o personagem Coringa, aquele dos filmes do Batman, ele é um vilão ou é um herói? Pode parecer uma pergunta estranha, mas estranho mesmo é o fato de que ao longo dos anos a gente tem visto uma migração de ideias constante em que o Coringa, que no passado era um vilão 100% maligno e maniqueísta, aos poucos está se transformando num herói pós-moderno. Isso a gente vai usar como gancho aí para apresentar a decadência da cultura ocidental, e nós vamos aí analisar 3 filmes de épocas diferentes que tem o Coringa como personagem de destaque. O primeiro filme é o Batman do Tim Burton, em que temos um Coringa representado lá pelo Jack Nicholson, depois o Cavaleiro das Trevas, do diretor Christopher Nolan, que tem um Coringa também bastante destacado, e finalmente o filme do Todd Phillips, o Coringa, já do século XXI, que conta o início da história do Coringa. Nesses 3 filmes a gente tem uma migração de ideias, uma transformação gradativa que nós vamos analisar com cuidado aqui. Para começar, vamos dizer que o Coringa é aquela carta do baralho que estampa ali um palhaço, um bobo da corte, um bufão, aquele bufão medieval que nas cortes do passado fazia aqueles deboches da sociedade. Então tem gente que curte o Coringa nesse aspecto, né? Que ele é um debochado, que ele ri da sociedade, de uma sociedade decadente. Sintomaticamente, nos 3 filmes que nós vamos citar aqui, realmente nós temos um quadro de sociedade decadente em que o Coringa ali é o cidadão que debocha da sociedade. Bom, no primeiro filme, o mais antigo, do Tim Burton, ali em que o Coringa é representado pelo Jack Nicholson, inclusive ele é o personagem principal do filme, vem creditado antes do personagem Batman. Ali nós temos ainda uma ideia de Coringa maniqueísta, não tem ali o bem contra o mal, o Batman é o bem e o Coringa é o mal. Realmente ali ainda existe aquela ideia do Coringa como um vilão absoluto, como a encarnação do mal mesmo, mas a história do Coringa contada ali é bem diferente da que aparece nos filmes seguintes. Ali, conta a história que o Coringa era um gangster já bem estabelecido na cidade de Gotham City, aterrorizava a cidade, e o negócio deste Coringa aí era realmente dinheiro, grana, e ele transformou-se em Coringa depois que o Batman jogou ele lá num tanque de ácido, e daí o rosto dele ficou deformado, ele ficava num sorriso macabro permanente. Então aí nós temos a ideia de uma sociedade naquela época que era atormentada pela criminalidade das grandes cidades. A Gotham City descrita ali neste filme é uma cidade suja, escura, meio gótica, onde o crime prevalece, a corrupção corre solta, correspondente a uma situação que existia naquela época, lá nas grandes cidades americanas, de muita criminalidade, de descrença aí na sociedade. Então o Coringa está inserido naquele conceito de que ele é o gangster que ganha muito dinheiro e ainda debocha da sociedade. Naquele tempo ainda o Coringa já era, digamos assim, indestrutível. Ele, por mais que o Batman combatesse ele de um jeito ou de outro, ele sempre acaba ressurgindo no filme seguinte. Então a ideia é que o crime, o gangster, os cínicos da sociedade, eles estão sempre ganhando a batalha, e é uma luta de gato e rato contra essa decadência social. No segundo filme, que nós temos que lembrar aqui, O Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan, daí já temos um Coringa diferente. Esse Coringa é bem mais sinistro, ele ainda é a encarnação do mal, realmente ele é a encarnação do mal absoluto,
ele está lá para destruir a sociedade. Então ele já não é mais um gangster, não é um cara que está interessado em dinheiro. Ele está interessado em destruir a sociedade, ele é o profeta do caos, ele ama o caos e quer estabelecer o caos na sociedade. Este filme já é de uma época diferente, uma época atormentada pelo terrorismo em escala mundial, então traz essa ideia de que o terror, aquele terror que destrói a sociedade sem nenhum objetivo específico, senão de arrasar com a sociedade, está representado ali na figura do Coringa. Ele é o profeta do caos, o cara que quer destruir e não tem ambições materiais, o negócio dele é realmente, a missão dele na vida é destruir a sociedade. Nesse caso, nesse filme, já tem uma pequena virada de chave ali, porque num determinado diálogo, o Coringa conta como que ele ganhou aquele seu sorriso macabro. No caso ali, ele ainda era uma criança, presenciou o assassinato da própria mãe pelo pai abusador, e o pai ainda de quebra, para fazê-lo sorrir um pouco mais, cortou os lábios dele para fazer com que ele ficasse com um sorriso permanente. Então aí já tem uma segunda camada em que a maldade do Coringa iniciou-se lá num processo traumático em que ele passou por uma experiência terrível, né? Então já tem um início de nova visão sobre a origem e as características do Coringa. No terceiro filme do Todd Phillips, o filme Coringa, aí realmente a chave vira e nós temos o início da carreira de crimes do Coringa, ali representado pelo Joaquin Phoenix, em que a gente vê que ele é a tal da vítima da sociedade. Ele foi criado ali num lar altamente disfuncional, ele era desprezado, e a ideia dele ser uma pessoa que está sempre rindo de tudo, ali é tratada como se fosse um problema psicológico, um problema psiquiátrico que ele tinha que tratar, que tinha um riso compulsivo descontrolado. Então aqui houve já a virada de chave em que o vilão macabro, terrível, ele tem um passado ali realmente de sofrimento, ele não tinha apoio do Estado para tratar os seus problemas psicológicos, então ali a vítima da sociedade foi deixada de lado pelo Estado, num lar disfuncional, enfim. Já eliminaram bastante da responsabilidade individual pela vida de crimes do Coringa. E ele é ali realmente um profeta do caos, ele quer realmente virar o mundo de ponta cabeça, colocar fogo em tudo. E ali a gente vê que o início da carreira criminosa dele foi quando ele, lá no metrô, ele mata 3 homens brancos ricos, investidores de Wall Street. E a justificativa para isso, né, é claro que eles eram os capitalistas malvadões. Na sequência, ele incorpora realmente 100% a figura do Coringa, quando ele está lá num programa de televisão, ele comete um assassinato ao vivo, naquela ideia de que nessa sociedade moderna que nós vivemos, é uma sociedade do espetáculo, inclusive o crime ele tem que ser um reality show, ao vivo, a cores. Então, e na sequência daí o Coringa estabelece o caos na cidade e a cidade vira um inferno de quebra-quebra, de incêndios, de agitação, de arruaça, e as pessoas saem na rua imitando o Coringa. Então o tempo ali desse terceiro filme já é outra realidade. É uma realidade ali dos tempos da cultura woke, daquele vandalismo, daquela agitação woke, daquela ideia que os wokes têm de destruir para criar, que é preciso tocar fogo na sociedade e começar tudo do zero, a ideia de destruição criativa. Então houve ao longo dos anos uma metamorfose do Coringa. Em cada filme a história dele é contada de um jeito totalmente diferente, adaptando-se à realidade do momento.
Bom, isso tudo aí é uma coisa da nossa cultura ocidental pós-moderna, essa cultura aí que valoriza a transgressão, que valoriza a destruição criativa, né? E que transforma o bandido em vítima da sociedade, como diria o filósofo Marcuse, né? Dizia ele que a revolução socialista vai acontecer aí pela ação dos marginais que não têm nada a perder e que são deixados de lado pela sociedade. Então, é um retrato da decadência da cultura. Curiosamente, essa decadência cultural toda ela acontece casada com um período nunca visto antes de prosperidade econômica, de avanços científicos, de avanço tecnológico. E a pergunta que fica, né? Por que nessa sociedade que tem tanto a comemorar, redução de pobreza, ganhos de produtividade, avanços científicos, tecnológicos, melhoria de qualidade de vida, mas a cultura é tão negativa e tão decadente? Bom, há quem diga que a decadência cultural precede a decadência econômica e social. Vamos aguardar para ver. Obrigado. Fui.